A paz do Senhor a todos. Estamos retornando para darmos continuidade à leitura da Bíblia em ordem cronológica. E hoje, no 329º dia, lendo esta linda história que Deus escreveu para nós, trago para a leitura o livro 1 de Coríntios, capítulo 9 e 10. A inspiração do dia. O uso disciplinado de Paulo da liberdade cristã. A advertência sobre a autoconfiança presunçosa. No capítulo 9, destaco o versículo 1. Não sou eu apóstolo? Paulo ilustra na sua pessoa o princípio oposto em 1 de Coríntios, capítulo 8, versículo 3. Abrindo mão voluntariamente de seus direitos pessoais de apóstolo para não prejudicar o progresso do Evangelho de Cristo. Que vivam no Evangelho. Preste atenção na mensagem no versículo 14. A Bíblia nos ensina no Antigo Testamento e no Novo Testamento que aqueles que se dedicam à proclamação da Palavra de Deus devem ser sustentados por aqueles que, desse trabalho, recebem bênçãos espirituais. Fiz-me servo de todos. Preste atenção na mensagem do versículo 19. Paulo se refere à sua própria pessoa como exemplo de abnegação por amor ao próximo. Renuncia a seus próprios direitos de consideração às convicções dos outros, a fim de não limitar seu ministério nem estorvar o Evangelho. Isso não significa que Paulo transige com os princípios cristãos, nem que procure agradar os outros, visando a conquistar a sua estima. O que ele afirma é que está disposto a conformar-se com os padrões e convicções das pessoas a quem está disposto a ajudar, contando que não haja violação dos princípios cristãos. Paulo entende que, se ele ofende as pessoas por desconsiderar as convicções delas, seu ministério pode ser gravemente prejudicado entre as mesmas. O prêmio. Preste atenção na mensagem no versículo 14. O prêmio, a coroa incorruptível, refere-se à vitória de obtermos a salvação eterna, o alvo precioso da vida cristã. Esse alvo somente podemos atingir abrindo mão de alguns dos nossos direitos, por amor ao próximo e renunciando às coisas que nos eliminariam para a corrida espiritual. Correi de tal maneira que o alcanceis. Preste atenção ainda na mensagem no versículo 24. Paulo ilustra o princípio de que se alguém deixa de exercer seu autodomínio, abnegação e o amor ao próximo, ele mesmo será rejeitado por Deus, mesmo sendo um pregador do Evangelho. Eu mesmo não venha a ficar reprovado. Preste atenção na mensagem no versículo 27. Ficar reprovado, do grego adokinos, encerra a ideia de ser reprovado em prova, ser rejeitado. Paulo emprega esse mesmo termo em 2 de Coríntios, capítulo 13, versículo 5, onde declara que Cristo não habita naqueles que são reprovados. Paulo não se refere meramente à perda de um galardão ministerial. O que ele reconhece é a possibilidade de deixar de obter o prêmio, isto é, a herança da salvação final. Se ele deixar de viver uma vida santa, de exercer o autodomínio e de suportar sofrimento por amor a Cristo. No capítulo 10 destaca o versículo 1. Não quero que ignoreis. É possível que alguém, se redimido, desfrutar da graça divina e posteriormente ser rejeitado por Deus por causa de conduta pecaminosa. Isso passa agora a ser confirmado por exemplos colhidos da experiência de Israel. Foram prostrados no deserto. Os israelitas foram alvo da graça de Deus no Êxodo. Foram libertos da escravidão, divinamente sustentados no deserto e tiveram íntima comunhão com Cristo. Mesmo assim, a despeito dessas bênçãos espirituais, deixaram de agradar a Deus e foram destruídos por ele no deserto.
perderam a sua eleição divina e, portanto, deixaram de alcançar a terra prometida. O argumento de Paulo é que, assim como Deus não tolerou a idolatria, pecado e imoralidade de Israel, assim também ele não tolerará o pecado dos crentes na nova aliança. Essas coisas feitas em figura. Preste atenção na mensagem no versículo 6. O terrível juízo divino sobre os israelitas desobedientes serve de exemplo e advertência aos que estão sob a nova aliança, para não cobiçarem as coisas mais. Paulo adverte os coríntios que, se eles forem infiéis a Deus, como Israel, eles também serão julgados e não entrarão na pátria celeste prometida. Escrituras para aviso nosso. Preste atenção na mensagem no versículo 11. A história do julgamento divino do povo de Deus no Antigo Testamento ficou gravada nas Escrituras para bem advertir os crentes do Novo Testamento contra o pecado e o cair da graça. Olhe, não caia. Preste atenção na mensagem no versículo 12. Os israelitas, como eleitos de Deus, pensavam que poderiam entregar-se sem perigo ao pecado, à idolatria e à imoralidade. Porém, foram julgados. Assim também os coríntios da atualidade, que acreditam que podem viver satisfazendo a carne, deve-se dar conta de que o juízo divino também os aguarda, caso não abandonem esses pecados. Fiel é Deus. Preste atenção na mensagem no versículo 13. O crente professo não pode justificar seu pecado com a desculpa de que ele simplesmente é humano e, portanto, imperfeito, e que neste mundo todos os crentes nascidos de novo pecam por palavras, pensamentos e ações. Ao mesmo tempo, Paulo assegura aos coríntios que nenhum crente precisa cair da graça e da misericórdia de Deus. Primeiro, o Espírito Santo afirma explicitamente que Deus outorga aos seus filhos graça suficiente para vencer todas as tentações e assim resistir ao pecado. A fidelidade de Deus expressa-se de duas maneiras. Ponto número 1. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. E ponto número 2. Ele, ocorrendo a tentação, proverá aos meios de a suportarmos e vencermos o pecado. Segundo a graça de Deus, o sangue de Jesus Cristo, a palavra de Deus, o poder do Espírito Santo que nós habita e a intercessão celestial de Cristo proporcionam poder suficiente para a guerra do crente contra o pecado e contra as hostes espirituais de maldade. Terceiro, se o cristão se entrega ao pecado, não é porque a graça divina é insuficiente, mas porque ele deixa de resistir pelo poder do Espírito Santo a seus próprios desejos pecaminosos. Deus, com o seu divino poder, nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade. E a palavra, salvação concedida por Cristo, podemos andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em todas as boas obras, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Podemos suportar toda a tentação e escapar se realmente desejamos assim fazer na dependência da fidelidade e do poder de Deus. O cálice de bênção. Preste atenção na mensagem no versículo 16. O cálice que tomamos na ceia do Senhor tipifica a morte de Cristo e o seu sofrimento sacrificial pelos pecadores. A comunhão do sangue de Cristo refere-se à participação do crente na salvação provida pela morte de Cristo. As Escrituras não ensinam que na ceia do Senhor o pão e o fruto da videira se transformam realmente no corpo e sangue de Cristo. Sacrificam aos demônios. Preste atenção na mensagem no versículo 20. A idolatria envolve o culto aos demônios, direta ou indiretamente. Está associada à avareza ou cobiça. Logo, há poderes demoníacos por trás da paixão pelas riquezas, honrarias ou cargos mundanos. O cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Preste atenção na mensagem no versículo 21. Participar da ceia do Senhor é compartilhar da redenção de Cristo,
Do mesmo modo, participar de festas idólatras é compartilhar ou participar com os demônios. O erro de alguns em Corinto era não distinguir entre retidão e impiedade, entre o santo e o profano, entre o que é de Cristo e o que é do diabo. Não compreendia o zelo santo de Deus e a gravidade da transigência com o mundo. O próprio Cristo falou a respeito desse erro fatal. Ninguém pode servir a dois senhores. Fazei tudo para a glória de Deus. Preste atenção na mensagem final, do versículo 31. O objetivo principal da vida do crente é agradar a Deus e promover a sua glória. Sendo assim, aquilo que não pode ser feito para a glória de Deus, isto é, em sua honra e ações de graças, como nosso Senhor, Criador e Redentor, não deve ser feito de modo nenhum. Honramos a Deus mediante nossa obediência, ações de graças, confiança, oração, fé e lealdade a Ele. Viver para a glória de Deus deve ser uma norma fundamental em nossa vida, o alvo da nossa conduta e teste das nossas ações. Que a palavra de hoje toque o seu coração, transforme a sua vida para a honra e a glória do Senhor. Leia a Bíblia diariamente, pois este é o verdadeiro canal que se aprende, conhece a verdade e ouve a voz de Deus. Amém e graças a Deus.